Oi todo mundo! Hoje eu vou falar sobre 10 sequelas que narcisistas podem deixar na vida de alguém. A primeira delas é dificuldade em confiar. Uma pessoa que passou muito tempo com alguém ou com várias pessoas que tenham traços de narcisistas podem desenvolver essa dificuldade de confiar. Por quê? Porque os narcisistas têm muito essa coisa de duas caras. Então, em um momento ele te trata bem, em outro momento ele te trata mal. Então, você acaba convivendo com pessoas que, quando estão te tratando bem, você nunca sabe se realmente é porque gostam de você ou se estão te iludindo e, na verdade, a qualquer momento irão mudar o jogo e te tratar mal. Então, isso faz com que você fique sempre com o pé atrás em relação a todo mundo, em relação ao mundo, e desenvolva dificuldades em fazer amizades, dificuldades em se relacionar, às vezes até dificuldade no emprego, porque você fica sempre alerta, com o pé atrás, assim, você não consegue confiar em ninguém. Aí as pessoas se aproximam de você, elas parecem tão boazinhas, tão gentis, parecem que gostam de você, mas você não consegue acreditar, por mais que as pessoas provem que são confiáveis. O segundo tipo é dificuldade em reconhecer as próprias qualidades. Em um dos vídeos sobre 8 características para identificar um narcisista, eu disse que eles têm essa necessidade de ter que inferiorizar alguém. Então, se você foi a pessoa escolhida, que era a inferiorizada por um narcisista ou por vários narcisistas, você pode ser uma pessoa com 1000 qualidades, uma verdadeira pedra preciosa, e mesmo assim você vai se achar um lixo. Então, por mais que uma pessoa te elogie, fale das suas qualidades, reconheça todo o seu talento, lá no fundo, em algum lugar, você sempre vai ter aquela dificuldade de realmente achar que você é bom. Então, isso pode fazer com que você desenvolva muita autocrítica e seja muito rígido com você mesmo. Por exemplo, na aparência, uma pessoa que, não sei, sofreu muita crítica sendo chamada de gorda, desculpa, tá, gente? É só um exemplo. E aí essa pessoa começa a querer emagrecer, 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 até que chega um momento que todo mundo fala, nossa, como você tá magra, e mesmo assim a pessoa ela não se acha magra e ela continua querendo emagrecer e pode desenvolver anorexia e tal. Enfim, né, o excesso de autocrítica, problemas de autoimagem. Terceiro, dificuldade em dar e receber afeto. Olha, uma pessoa que cresceu em um ambiente onde os toques que ela recebia eram toques agressivos e não carinhosos, né? Ou seja, não eram abraços afetuosos e sim agressões físicas, ou então não eram palavras de carinho e sim xingamentos. Claro que essa pessoa ela vai ser mais retraída em relação ao mundo. Então vai ter muita dificuldade, vai parecer, à primeira vista, são pessoas que podem parecer frias e insensíveis, quando na verdade elas apenas têm dificuldade em demonstrar os seus sentimentos, que têm dificuldade em abraçar, em fazer elogios. Sério, tem pessoas assim que coisas simples como fazer um elogio é muito difícil porque não receberam isso, então é muito difícil dar isso. E, consequentemente, acabam muito se auto-sabotando. Essas pessoas, elas se fecham para essa parte mais afetiva. Em um relacionamento, por exemplo, pode aparecer alguém muito legal e essa pessoa não vai se permitir, pode não se achar digna de receber afeto, de ter um romance de verdade, de ter amizades de verdade.
A quarta sequela, na verdade, é um trio, tá, gente? Eu coloquei nervosismo, ansiedade e insônia juntos porque eu acho que um puxa o outro e eles estão tão aglutinados que é quase a mesma coisa. Nervosismo é quando uma pessoa ela reage de forma exagerada e até desnecessária em relação a alguma situação de perigo. Então, uma coisa boba, a pessoa já está nervosa e se tremendo. Ansiedade é sofrer por antecipação. Por exemplo, alguém vai apresentar um seminário daqui a um mês e hoje já está assim roendo as unhas, já pensando, não consegue parar de pensar nisso. E por último, a insônia, que é problemas para dormir. Quinta sequela, fobias. Fobias é medo. Então você pode ter medo de tudo, principalmente de encarar o mundo. O mundo se torna um lugar hostil, um lugar perigoso. Pode se tornar antissocial. A sexta sequela é o isolamento. Ficar, não querer mais sair de casa, não querer mais se divertir, não querer ir à festa, não querer ir pra lugar nenhum porque começa a ter medo da vida, do mundo, das coisas. É fobia, sabe? Pode chegar ao extremo de se trancar dentro de casa e não querer mais sair. Sétima sequela são as doenças psicossomáticas, ou seja, são aquelas doenças invisíveis que aparecem do nada, você faz exames e sempre dá que você não tem nada, os resultados são negativos. Então são dores de cabeça, podem ser problemas de alergia, enfim, pode ser algum problema gastrointestinal, alguma coisa. São doenças que aparecem e não tem uma causa específica. A oitava sequela é depressão. É muito mais comum do que se imagina e a depressão, ela sofre muito preconceito da sociedade. Uma pessoa, quando fala que tem problemas no coração, ok, todo mundo entende. Se fala que tem problema nos rins, todo mundo entende. Se fala que tem problema nos pulmões, todo mundo entende. Mas se fala que tem um problema na mente, né, depressão, todo mundo, ou muitas pessoas, né, vão achar que é frescura. A gente vive numa sociedade em que todos tentam mostrar o tempo inteiro que a sua vida é maravilhosa. As redes sociais estão cheias de fotos de pessoas felizes, tendo vidas maravilhosas, mas por trás de tudo aquilo existem muitas pessoas que estão sofrendo e tentam esconder para não demonstrar fraqueza. E a depressão é uma doença mental, é quando o seu cérebro ele não está funcionando de forma correta. Se você tem dúvidas, se você está passando por isso, eu vou te fazer uma pergunta. Se em algum momento na sua vida você teve algum pensamento suicida, sim, você está deprimido ou deprimida, porque é um sintoma clássico, sabe? Qualquer pessoa que tem esse tipo de pensamento, essa pessoa está muito mal, porque o instinto natural do ser humano é a autossobrevivência e não pensar em tirar a própria vida. Então, se você pensou nisso em algum momento, com certeza você está, né, com depressão. E nesse caso, você precisa de ajuda. Busque ajuda. Nona sequela: fuga da realidade. Você pode viver num local horrível, uma família horrível que te trata mal, ou um casamento horrível que o marido te trata mal, ou um emprego onde todo mundo, ou a maioria das pessoas te tratam mal, com características típicas de narcisistas, e você assim tá para explodir. Então, como mecanismo de defesa, é comum procurar uma fuga da realidade. É como se fosse um vício, uma obsessão. Então, algumas pessoas elas vão se jogar na bebida, vão se jogar nas drogas, vão se jogar em videogame, em malhação excessiva, ler compulsivamente. Esse era o meu caso, eu lia de uma forma muito... Até hoje, eu estudo muito, de uma forma muito compulsiva. Todos os dias eu tô lendo. Eu lembro que me diziam muito a seguinte frase: você lê demais, vai acabar ficando doida.
mas eu acho que o excesso de leitura foi o que me salvou da loucura, sabe? Porque era aquele momento que eu fugia da realidade e que eu tentava esquecer um pouco os meus problemas pessoais. 10º é a reprodução de tudo o que aconteceu com você. Ou seja, alguém que é vítima de narcisistas pode futuramente se tornar um narcisista e fazer a mesma coisa, reproduzir. Ou seja, machucar, agredir psicologicamente, infernizar a vida de uma pessoa, inferiorizar. Se for alguém que tenha essa tendência narcisista dentro de si, vai se tornar outro narcisista e talvez até pior. Lembrei de mais uma sequela. Então, a sequela número 11 é que essas pessoas, elas podem se tornar muito reativas ou então muito passivas perante a vida. No primeiro caso, são pessoas que, ao menor sinal de abuso de qualquer tipo, elas se tornam muito agressivas, no sentido de dar coice, como dizem, porque já sofreram tanto na vida que, ao menor sinal, já dão patadas. Então, podem até parecer, para quem está de fora, que são pessoas mal educadas, arrogantes, mas na verdade não. Podem até ser pessoas muito sensíveis, só que criaram uma carapaça rígida no seu jeito de ser para tentar se proteger desse mundo. E no segundo caso, a pessoa pode se tornar excessivamente passiva, ou seja, ela já foi tão abusada ao longo da vida que já nem reage mais, sabe? Tem uma cena do filme chamado A Cor Púrpura que descreve exatamente o que eu estou tentando dizer. No filme, a personagem principal, ela está no varal, estendendo umas roupas, uns lençóis brancos, e aí chegam uns meninos e eles simplesmente arrancam aquelas roupas do varal, sendo traquino, né, sendo moleque, e derrubam no chão e pisam e saem correndo. A personagem principal, ela simplesmente, de forma muito passiva, ela pega aquelas roupas do chão e volta a estender, como se nada tivesse acontecido. Já a irmã dela fica muito brava, sai correndo atrás dos meninos, dando bronca. Aí a irmã dela volta e diz assim: Fulana, você não pode ser assim, você tem que se defender, não deixe que eles te tratem desse jeito. E aí ela responde: mas eu não sei me defender. Eu sei apenas sobreviver. Ou seja, a personagem desse filme, ela é excessivamente passiva. Ela já sofreu tanto que todo mundo que a trata mal, ela já não reage mais. Ela simplesmente aceita. E para finalizar, a metáfora da ostra e da pérola. Vocês sabiam que as ostras, elas só produzem pérolas quando elas são machucadas de alguma forma? É o seguinte, quando um grão de areia ou algum micro-organismo ou alguma coisa que irrita a ostra perturba ela, ela envolve aquilo que a está incomodando com uma substância brilhosa e sedosa, que é a substância nácar, que é o que vai se transformar em uma pérola. Ou seja, ostras que não são feridas não produzem pérolas. As ostras que produzem pérolas são aquelas que foram irritadas, agredidas de alguma forma. Então, a minha dica é: sejamos como as ostras. Vamos transformar aquilo que nos irrita, que nos machuca, em algo belo. Com certeza, quem passa por situações ruins, quem são as vítimas, que são os chamados bodes expiatórios, eles acabam desenvolvendo uma sensibilidade extrema. E, na minha opinião, a sensibilidade é como uma joia, é uma pérola. Pensem nisso.